Fala, meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filmes Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós, chegou a vez do grande cineasta Christopher Nolan. Uma grande experiência que ele prometeu, envolvendo uma explosão, filme todo em IMAX, com a qualidade surpreendente, uma cinebiografia contando a história do pai da bomba atômica, concorrendo com a Barbie numa semana marcante para o cinema, sem sombra de dúvidas. Temos aqui política, física, guerra, muitos diálogos, um filme bem longo, um protagonista bem complexo e, diferentemente da boneca, aqui é preciso chegar com um pouco de conhecimento a respeito da história, para não ficar perdido. Mas e aí? Esse filme é bom? Oppenheimer é o melhor do Nolan? Após a vinheta eu conto, não sai daí. Oppenheimer. A direção e roteirização é do Christopher Nolan. Ele dirigiu Amnésia, de 2000, O Grande Truque, de 2006, a trilogia Batman, O Cavaleiro das Trevas, A Origem, de 2010, Interestelar, de 2014, Dunkirk, de 2017, Tenet, de 2020, tem vídeo aqui no canal. É um diretor que muitos falam que é superestimado, muita gente não curte o trabalho dele, falam que os intelectuais que puxam o saco e os críticos mais cheio de graça, que veem tudo de bom que ele faz. Eu gosto do trabalho dele. Não é um diretor uau, mas também não é ruim. O filme é baseado num livro que venceu o prêmio Pulitzer, Prometeu Americano, o Triunfo e a Tragédia de J. Robert Oppenheimer, que foi escrito pelo Kay Bird e o Martin J. Sherwin. Já adianto, é um filme que não é para todo mundo. Tem gente que não vai gostar da quantidade de diálogo, tem que chegar com um pouco de conhecimento. Se você nunca ouviu falar do Oppenheimer, lê alguma coisa antes, alguma entrevista do diretor, pesquisa no Google. O filme tem 3 horas de duração e eu vou dizer, eu senti. Eu gosto muito do trabalho do Nolan, mas tinha uns momentos que eu tava batendo cabeça no cinema. Entra e sai de personagens, é muito diálogo, é preciso prestar atenção. Citações de físicos, cientistas, personalidades políticas, o período ali de cada momento da Segunda Guerra, aí vem a Guerra Fria, e muitos países citando, ao mesmo tempo fala de comunismo, fascismo, socialismo. Entra uma questão política, depois o julgamento do Oppenheimer, o tempo vai e volta. Uma maneira até boa, a montagem também funciona. Tem algumas pausas, tem momentos dramáticos. A resolução final para mim foi simplória. Não espere explosões o tempo todo, não espere que vá reproduzir o ataque a Hiroshima e Nagasaki, mostrando corpos, o poder da bomba atômica, não. Vemos o reflexo disso, sentimos no criador o peso disso, de mortes, e se isso pode ser usado novamente. E, claro, o Nolan vem para criticar o período atual que estamos vivendo, né? Correndo o risco de um ataque nuclear, a guerra da Ucrânia, inteligência artificial. Agora, meus amigos, em questão de estética, o cara manda muito bem. Se você puder, assista em IMAX. A produção, a fotografia, os efeitos de som aqui. Tem um momento que o som dá um estrondo, depois fecha certinho com o piscar dos olhos do protagonista. E o trabalho de câmera, porque sempre próximo aos atores, mostrando, no caso do Oppenheimer, o peso disso, ao mesmo tempo o fascínio dele, o deslumbramento ao trabalhar nisso, nessa construção. Não é um filme sobre física, não vai ficar explicando como que uma bomba funciona. E também não vai ter aquelas doideiras que a gente via em Tenet, A Origem do Nolan, para a gente ficar discutindo. Porque é um filme mais realista do diretor. Pega essas histórias a partir do livro, no qual ele se diz muito fã, ele leu de cabo a rabo, em entrevistas ele fala isso, e trabalha a questão de moralidade, do peso de criar algo que vai mudar o mundo. Então acompanhamos os bastidores da construção da bomba. Eu gostei do uso do preto e branco. O que eu li é que ele representa os fatos que aconteceram. O colorido aí já é o ponto de vista do Oppenheimer. E o Christopher Nolan disse que realmente é um filme em primeira pessoa. A cena em preparação da explosão é muito tensa, dá um nervoso junto com a trilha sonora, uma coisa enervante, que aí sim o filme já começa a caminhar.
O primeiro momento ali é bem lento, depois dá uma quedinha ali, depois da explosão. E o que me prendeu realmente foi a preparação para esses testes da bomba e as atuações. O elenco aqui está muito bem. Embora um tenha uma fala, depois some, são atores já conhecidos, que já trabalharam com o diretor. A trama é ambientada na Segunda Guerra Mundial. E acompanhamos a vida do físico J. Robert Oppenheimer, que tinha a missão de projetar e construir as primeiras bombas atômicas. Então acompanhamos esse grupo formado por outros cientistas ao longo do processo de desenvolvimento desse armamento nuclear, que foi responsável por tragédias em cidades como Hiroshima e Nagasaki, lá no Japão, em 1945. Eu adorei o trabalho de som, tomei uns sustos, isso mostra como isso foi perigoso e mudou o mundo. O mundo era uma coisa. Fiquei apreensivo, há takes no deserto, parecendo que é uma coisa infinita, então dá aquela escala maior de que o mundo antes era grande e depois disso ficou pequeno. Essa corrida armamentista, tem trechos aqui em que cada personagem está diante desse dilema. A parte dos interrogatórios é o Robert respondendo a coisas relacionadas a se ele é mesmo patriota. Se ele é comunista, fascista, ex-colegas, colegas depõem. Claro, uma crítica ao homem que sempre almeja poder. Aqui tem muita coisa relacionada também ao presidente da época. E junte a isso, design de produção, atuações. E a pergunta, quem foi o responsável pela bomba atômica? Quem criou ou quem deu a ordem para ser jogada em Hiroshima e Nagasaki? Porque a ideia do Oppenheimer era apenas assustar. Dizer, ó, temos esse armamento. Mas aí, começar a usá-lo contra o inimigo, matando civis, é assustador. E pode cair em várias mãos aí. Já pensou? Exatamente o que temos visto ultimamente. O Cillian Murphy, sensacional. Eu acredito que ele vai ser indicado ao Oscar. É um homem que carrega peso, passa mesmo esse temor. Primeiro, ele está deslumbrado, ele está fantasiando as coisas. Eu gostei porque tem também os delírios dele que, assim, assustam. Me senti até num filme de terror com relação a essa bomba. E crise de consciência, moralismo, se está envolvido com questão política, tem aí uma treta dele com o exército, e depois esse julgamento que é praticamente o declínio dele. É um fardo, o cara entra em parafuso, e o Nolan usa de empatia, para a gente também não condenar o cara. Pô, mas ele podia ter feito isso, mas ele também tinha isso. Outras pessoas estavam envolvidas no projeto. A vida pessoal dele não é tão explorada. Tem os amores aqui, filhos. O destaque mesmo é todo o trabalho envolvendo essa coisa da bomba. O Robert Downey Jr., eu acredito que esse é o melhor trabalho que ele já fez. Eu também gosto dele em O Juiz, que não é lá muito bom, mas eu gostei da atuação dele lá. Eu acho que ele vai ser indicado a melhor ator coadjuvante. Tem muito destaque aqui, principalmente no final. Ele faz o Lewis Strauss, importantíssimo na queda do Oppenheimer, digamos. Cara interessante, principalmente uma cena dele com o Einstein, que a gente vê o ponto de vista de cada um, eu gostei. A Emily Blunt e a Florence Pugh têm uma participação muito pequena, eu fiquei muito decepcionado, porque elas são os amores do protagonista. O Nolan não quis focar nisso. Tem uma cena da Emily Blunt que eu gostei, mas de resto só tem a Florence Pugh nua. O elenco é grande, vou citar só alguns nomes. O Jack Quaid, Rami Malek, Josh Hartnett, o Kenneth Branagh, o Gary Oldman, Casey Affleck, entre outros. Alguns têm uma participação muito pequena. Em resumo, Oppenheimer é uma explosão visual. Tecnologia para contar a história, o IMAX funciona como uma ferramenta para a gente adentrar não só todo o trabalho dessa bomba, mas a mente do protagonista, que é muito complexo. Em alguns momentos você fica na dúvida de quem ele é, quais as suas intenções. Design de som perfeito, a produção, fotografia. É preciso se atentar aos personagens, diálogos. A experiência simplesmente é sensacional. Não é o melhor trabalho do Nolan, eu ainda prefiro Amnésia, eu prefiro. Mas vale dar uma conferida, procure, se possível, a melhor sala de cinema, vai ser uma grande experiência. Agora, se é melhor do que a Barbie, eu não sei, porque os filmes são completamente diferentes. Mas eu gostei aí porque muita gente também está vendo a Barbie e está vendo o Oppenheimer. Eu vi gente na minha sessão de rosa. Depois devia ver a Barbie ou já viu. Acho que é uma competição legal. Comenta aí se você assistiu Oppenheimer, gostou, não gostou e por quê. Já leu o livro, já conhecia a história. Dá uma pesquisada antes se você ficou curioso.
Eu também vou dar uma pesquisada, se possível, vou tentar ler o livro, diz que é muito bom. É uma grande história mesmo. Aproveita também, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Se você gostou do vídeo, dá uma curtidinha aí que me ajuda bastante. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo. Críticas, sugestões, feedbacks, elogios, deixa tudo aí que eu vou ler e vou responder. Se possível também compartilhe o vídeo. Mais dois aqui do lado também de outras críticas. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Fui. Tchau, tchau.